Bom, gente, vamos continuar nosso papo aí sobre os processos de separação de mistura. Hoje vamos ver aqui a parte de misturas heterogêneas, mas agora do tipo sólido mais líquido. E é claro que hoje é um ótimo dia para aprender química. Vamos com a gente que vocês vão aprender e ficar tranquilos com isso daí. Vamos nessa! Olha só, separação de mistura do tipo heterogênea, sólido mais líquido. Real, a primeira coisa que eu quero que vocês lembrem é separação de mistura heterogênea. Lembre logo, filtração, decantação. Agora vamos olhar cada tipo para que vocês fiquem seguros. Filtração. Quem faz café em casa, que usa o papel de filtro, o funil, sabe bem o que é uma filtração. Ali eu tenho dois processos que são consecutivos. Primeiro você coloca a água quente, a água extrai substâncias do pó e depois você tem a filtração. O pó fica, o resíduo, e passa o que a gente chama de café filtrado. Então se vocês olharem para cá, eu vou ter uma mistura heterogênea bem aqui. Esse bastão de vidro é só para guiar o líquido, certo? O sólido fica no filtro, passa a solução filtrada. Aqui eu tenho um Erlenmeyer. E cuidado, porque o pessoal confunde muito funil com filtro. Gente, eu tenho um papel de filtro dentro do funil. O filtro é o papel, é ele que retém o sólido. E aí eu queria separar um pouco para vocês verem o seguinte, eu queria que a gente analisasse, pensem que eu tenha aqui o meu funil, tá aqui ó, o meu funil. No meu funil, quem fica, gente, no funil, que é o sólido, né, é a substância sólida que fica no funil, bem aqui ó, a gente chama de resíduo. Então o que é que fica no funil, a criatura? Seria o sólido. Então o sólido é o resíduo, é o que fica. E o que passa, aí é importante que vocês lembrem esse nome, porque o Enem, sobretudo, ele gosta muito de cobrar isso daí, tá? Então ele fala muito o seguinte, o que passa aí pelo filtro se chama filtrado. Então eu tenho o resíduo e eu tenho o filtrado. É o que fica no filtro, que é o sólido, e o que passa, que é o filtrado. Por favor, lembrar o seguinte, se eu tivesse água e sal, se o sal tiver dissolvido, ele passa pelo filtro. Só fica no filtro quem não estiver dissolvido. Michel, e se tivesse água, sal dissolvido e sal no fundo? O sal que está no fundo fica no filtro, mas o que está dissolvido passa. De boa? Vamos olhar aqui uma coisa. E se eu quisesse, eu acho que vocês... Talvez, não, pensar nunca deve ter pensado assim, porque não tem porquê, né? Mas se imaginar agora, filtrar mel e areia. O tempo que ia demorar para essa criatura passar pelo filtro é absurdo. Ia demorar muito para o mel passar pelo filtro. Então, em alguns casos, quando o líquido é muito viscoso, a gente tem que dar o jeito, dar o nosso jeito de acelerar a passagem. E aí, a gente lança mão dessa filtração a vácuo, que é um processo que aumenta a velocidade da filtração. Então, se vocês ouvirem filtração a vácuo, é para aumentar a velocidade da filtração. E aí a gente usa primeiro esse funil aqui um pouco diferente, que é chamado de funil de Buchner, que é Buchner. E esse funil de Buchner, muitas vezes ele é um funil de porcelana com vários furinhos e eu coloco o papel de filtro na horizontal. Eu vou colocar assim, ó, papel de filtro fica aqui. Então isso aqui é que vai ser o filtro, né? Eu coloco o filtro no funil e aí, gente, nós vamos colocar a mistura aqui, ó. Então aqui eu tenho a mistura e essa mistura a gente já sabe que é heterogênea. Agora vem a parte legal pra caramba. O que é legal pra caramba? Vocês estão vendo esse aparelho aqui, essa vidraria? Até parece com a anterior, que era um Erlenmeyer. Só que ela tem uma saída bem aqui, não é verdade? Então isso aqui se chama Kitasato. O Kitasato é parecido com o Erlenmeyer, só que tem uma saída. Aí eu vou acoplar a essa saída uma bomba de vácuo. Ou então uma trompa d'água. Bomba de vácuo. Gente, essa bomba de vácuo ou essa trompa d'água vai puxar
literalmente vai chupar o ar de dentro do Kitasato. Cara, se eu estou chupando o ar de dentro do Kitasato, aqui dentro eu vou ter uma baixíssima pressão. Se dentro do funil tem uma pressão baixa e fora do funil, aqui ó, tem toda a pressão atmosférica, imagina, a pressão fora muito maior do que dentro, a pressão de fora vai empurrar o líquido à força. É como se a bomba estivesse chupando ali o líquido. Então esse líquido vai descer com força e rápido. Então por diferença de pressão, eu consigo fazer isso daí. Então vocês têm uma bomba de vácuo ou uma trompa d'água que tira o ar e promove essa aceleração na filtração. Na boa? Então, processo tranquilo, de boa, vamos para frente, vamos para o próximo. E aí a gente tem um processo que é bem rudimentar, mas muito usado, que é a velha e boa decantação. O que é a decantação? Você simplesmente espera até que a substância mais densa ela se deposite. Então, a decantação ela consiste em você ter uma mistura bem aqui, aí você tem aqui, ó, sei lá, água, aí você agita a areia, então você tem areia aqui, ó, de boa. Aí você vai fazer o quê? Você espera um certo tempo, literalmente, um ΔT. Após um certo tempo, quando você olha, você percebe que a minha situação, ela estaria assim, ó, tá aqui meu recipiente, e eu percebo que eu tenho a substância bem aqui, e que o sólido ele se depositou aqui no fundo, ó, e o líquido fica em cima. Então eu estou separando mais uma vez por diferença de densidade. O mais denso vai para o fundo, isso não pode esquecer. O que tem a maior densidade vai para o fundo e aqui em cima vai ficar apenas o que apresenta a menor densidade. Então menos denso em cima e o mais denso embaixo. Estamos tranquilos com isso daí? Agora, coisa legal, não sei se alguém já fez ou já viu, que às vezes você coloca um canudo para tirar esse líquido. Se eu colocar um canudo para tirar esse líquido, se eu fizer uma coisa, sei lá, mais ou menos assim, ó, eu vou lá e digo, eu vou colocar aqui um canudo para retirar esse líquido. Aí o processo se chama sifonação. Então, um sifão é esse canudo. Eu vou fazer uma sifonação. Aí você vai puxar, você vai fazer uma sucção, dá uma chupada ali, né? Para tirar o líquido e vai ficar apenas o sólido. Agora, vamos pegar e fazer o seguinte. E se eu quiser acelerar a decantação, porque às vezes também o líquido é viscoso, demora pra caramba para sedimentar. Aí eu tenho que dar meu jeito de acelerar. Então eu vou fazer uma centrifugação. Centrifugação. Então a centrifugação é um processo que aumenta a velocidade da decantação. Então se eu quero aumentar a velocidade da decantação, eu vou fazer uma centrifugação. Beleza. Gente, a centrifugação tem duas coisas que eu costumo dizer. Quem já andou em qualquer brinquedo que roda, sabe que você começa a ficar colado contra as paredes. Ou então quem já brincou com a criança, segurou os braços da criança e começou a girar em alta velocidade, sabe que assim que você pega e começa a girar, com pouco tempo a criança já está na horizontal. Quanto mais você gira, mais força você vai ter que fazer, porque mais na horizontal e mais pesado fica a criança, ela fica querendo sair. E se você soltar, ela sai na tangente, o que obviamente não é uma coisa muito interessante de se fazer, tá? Pelo menos assim eu penso. Mas, enfim, isso daí é justamente a centrífuga, é o esquema da centrífuga. Então eu vou desenhar aqui mais ou menos uma centrífuga, a fim de que vocês tenham uma noção desse esquema bem aí. Então vocês imaginam a seguinte coisa. Aqui eu tenho, por exemplo, um tubo de ensaio, certo? Aqui, ó, um tubo de ensaio, na boa. Eu vou ligar a outro tubo de ensaio, diametralmente oposto. Tá aqui. Então, outro tubo de ensaio. Aqui eu vou ter um eixo central. Esse eixo central, ele vai girar em alta velocidade. Isso aqui, ó, que é um eixo central. Ele vai girar em alta velocidade.
E quando ele começar a girar em alta velocidade, a primeira coisa que vai acontecer com esses tubos aqui é que esses tubos eles vão deitar, ó. Eles vão fazer isso aqui, ó. Vão deitar. E assim como a gente conversou, e quem já fez a experiência sabe, o tubo foi lá e deitou. E começou a girar. E aí eu vou ter uma força que vai atuar assim, ó. Ela vai atuar daqui para lá, ó. E vai atuar daqui para lá, ó. E se eu tiver uma mistura aqui dentro, o que vai acontecer é que essa força vai empurrar o sólido para o fundo. Quanto mais rápido girar, mais profundo vai ser empurrado. Alguns de vocês já devem ter visto isso quando você vai fazer exame de sangue. Às vezes a pessoa termina e já coloca ali numa centrífuga para começar a separação. Então é uma coisa relativamente comum, tá certo? A centrifugação para fazer essa separação. Então é um processo que acelera a decantação. Na boa, vamos para a próxima. Vamos ver o que é que resta aqui para a gente. Se vocês olharem agora, uma mistura heterogênea, ó, lembrando que a gente ainda está na fase de misturas heterogêneas, né? Mistura heterogênea, só que agora o que nós temos aqui é uma mistura heterogênea do tipo líquido-líquido. Gente, eu tenho dois líquidos misturados, eu quero separar. O mais comum é água e óleo. Aí eu vou usar esse aparato, esse aparelho, ó. Vocês estão vendo que aqui tem uma tampa que é usada para fechar isso daqui. Esse aparelho, ele chama-se funil de decantação. E o nome é sugestivo, né? O funil de decantação é um funil onde eu coloco os líquidos, eu espero que eles decantem e separem. E aí o que nós somos capazes de perceber é que embaixo vai ficar o que tem a maior densidade e em cima eu vou ter o que tem a menor densidade. Então, na verdade, é uma decantação. É uma decantação feita entre líquidos, entre líquidos. O menos denso fica em cima e o mais denso fica embaixo. E eu uso esse aparelho bonito que tem uma torneira bem aqui, aí você abre, o líquido de maior densidade passa. Quando estiver terminando, você fecha e o de menor densidade fica. E aí você conseguiu essa separação tranquila entre líquidos. E vamos para o último processo que eu coloquei aqui de separação de misturas heterogêneas, para a gente cobrir todos os principais tipos de separação de mistura heterogênea e depois poder fazer os exercícios na boa. O último que eu pus aqui para a gente, ó, mistura heterogênea do tipo sólido mais gás. Michel, eu não consigo nem imaginar isso. Gente, a fumaça que sai do escapamento dos automóveis, por exemplo. Então a gente poderia pensar logo. Então a gente aqui, ó, teria um exemplo bem claro. A fumaça. Poxa, a fumaça que sai do escapamento dos automóveis, fumaça, não sei mais escrever não. Então a fumaça que sai do escapamento dos automóveis é uma mistura de gás e sólido. Aí eu vou usar uma câmara de poeira. Gente, a câmara de poeira funciona como se fosse uma chicana, um S, onde o que é que vai acontecer? Eu vou jogar aqui, ó, a mistura de ar mais o sólido, mais normalmente o carvão, sob alta pressão aqui dentro, ó, vocês já estão vendo a setinha apontando aqui para onde essa mistura ela vai entrar. Ela vai entrar e ela começa a percorrer esse caminho. Só que vocês sabem que quando ela bater nessa primeira parede que vocês estão vendo aqui, ó, que eu vou mudar a cor para azul, nessa primeira parede o sólido vai se chocar e vai cair. Então, à medida que vai batendo, o sólido vai ficando. Ó, o sólido ficando aqui, ó. Então, o sólido ele vai ficando. Quando termina, o ar, o gás, ele sai muito mais puro lá no final. Claro que não vai sair 100% puro, mas com certeza muito mais puro do que entrou. E quanto maior for essa chicana, quanto maior for esse labirinto, essa câmara de poeira, mais puro vai sair. Então, por causa das colisões, o sólido ele vai ficando. Entenderam como é que funciona? Então, com isso, a gente acaba todos os principais tipos de separação de mistura heterogênea. E para fechar esse nosso módulo, essa nossa playlist, a próxima aula é sobre os processos de separação de misturas
homogêneas. Então, já estou aguardando vocês. Um beijo imenso no coração. Aguardo vocês no próximo vídeo.